Adobe Dreamweaver tem uma ferramenta bastante interessante que é a ferramenta de extração, que nada mais nada é que uma mão na roda para você pegar os projetos de designers que criam layouts e você passar todo aquele layout para a linha de código. Então, vamos mãos à obra para vocês entenderem melhor. Vamos aqui no bar de menus, Window, e vamos procurar a janela chamada Extract, ou extração. Vou abrir essa janelinha aqui com um tipo de um mini tutorial em PSD, onde que aqui acima temos o que? O upload a PSD, se caso você já tenha um PSD pronto de um layout de um site, você pode copiar estilo CSS, fontes, layouts, entre diversos elementos que a gente vai ver abordar o básico aqui nessa aula, e aí vocês vão ter uma média normal, uma lógica de conhecimento. Aqui temos o que, ó? A introdução do mini tutorialzinho que eu falei. Aqui, o tamanho dele, ó, por exemplo, eu posso colocar em 100%. E aí, se eu tiver uma tela maior, eu posso expandir ele, ou posso apenas colocar aqui em Fit. Olha lá, ele vai estabilizar de acordo com a minha janela, ó. Fit. Vou estar deixando ela aqui um pouco maior aqui, ó. Mais ou menos desse tamanho. E olha só. Tá abrindo aqui. E aqui abaixo, do lado, eu tenho dois botãozinhos. Styles, que é onde que eu vou ter as fontes, as principais, as cores utilizadas e os gradientes, caso eu queira, ó. Cliquei, eu posso vir aqui e copiar o CSS, que ele é o que? Olha lá. Ele mostra o meu gradiente. Vim aqui, eu posso copiar a minha cor em si. E aqui acima, minhas fontes utilizadas, que caso eu queira utilizar elas no novo site, eu teria que linká-las como a gente viu no módulo passado sobre fontes, ok? Caso você não tenha visto, corre lá para você ver e aprender como se linka uma fonte em si, ou baixar uma fonte como aqui a gente está utilizando o Typekit. E layers, as layers existentes, criadas nesse meu site, nesse meu exemplo aqui que a gente está utilizando. Num site a gente tem várias layers, então eu vou poder dividir, selecionar, por exemplo, isso daqui e olha só, clicar aqui, olha só, selecionar e verificar, copiar CSS, copiar texto ou copiar aqui o meu extract asset. Opa, copiei o texto, mas a gente não importa. Então aqui vamos aí a mãos à obra. Vou aqui em código, aqui em Buddy, eu vou criar aqui vamos colocar aqui um P. E aqui dentro eu vou copiar o texto, então copy test. Aqui dentro vou Ctrl V, ok? Olha só. Aqui eu já vou criar uma classe chamada classe, ok? Para quê? Para a gente, ó, classe normal. E agora eu vou copiar o CSS, copy CSS. E aí aqui em cima eu já vou criar um script. Então, script. Ops, script não. Na verdade, um style, né? Eu estou confundindo aqui. Style. E aí eu posso colocar meu código aqui dentro. Então, a gente criou primeiro nossa classe. Então, ponto. Classe, que é a nossa única que a gente tem. E aqui dentro eu vou copiar o meu CSS aqui, eu vou colar. E aí, ó, Spirit, olha só o que a gente tem. É óbvio que não ficou 100%, por quê? Fonte, a gente não linkou uma fonte em si. Agora vamos aqui na parte, vamos fazer um outro exemplo. Ó, vamos pegar esse texto aqui, vou copiar texto. Vou criar um outro P, correto? Vamos fechar. Vamos Ctrl V, que a gente copiou um texto. E aqui vamos colocar como uma classe chamada TXT. Opa, TXT. Uma classe texto. E aqui vamos criar ela. Opa, TXT. E dentro dela vamos copiar os atributos de CSS.
Ctrl V. Olha só. Vamos modificar aqui. Olha só, a gente inseriu ela. Ok? Agora, se eu quero baixar essa imagem, ter essa imagem, o que eu faço? Eu clico nela. Então, temos a posição, temos... Mas antes da gente poder copiar esses estilos de CSS, a gente tem que baixar essa imagem. Então, a gente vem aqui, a gente vai converter. Esse objeto aqui, ele pode ser o que for. Pode ser um vetor, pode ser o que for. Se a gente vier aqui e selecionar o tipo de arquivo que a gente quer e salvar, aqui na nossa pasta onde que a gente atualiza ela, ela vai estar aqui. Onde que a gente pode, após inserir ela no nosso site aqui e depois atribuir os arquivos CSS. Muito interessante, né, pessoal? Então, é muito massa de trabalhar. E aí, posteriormente, esse curso, a gente vai criar um curso só de Extract. A gente vai criar desde um layout do zero no Photoshop, desde a importação dentro do Dreamweaver e a publicação dele. Então, não percam aí esse curso aí que a gente está prestes a lançar aqui no canal. Então, aqui a gente passou só o básico mesmo. Espero que vocês tenham gostado. Espero vocês na próxima aula. Abraços e fui!